Amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ministrou ao meu coração o Espírito Santo, se encontra em Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Vamos falar de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo, ou com alegria. E vendo todos, isso murmuravam, dizendo, que entrara na casa, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, amados, a palavra do Senhor nesta noite é sobre Zaqueu. E como eu ainda continuo com o mesmo problema de não conseguir decorar. Mas eu creio e confio que o Senhor ele vai restaurar aquilo que está errado aqui dentro do meu cérebro. Amados, a palavra diz e fala sobre Zaqueu, o publicano. E aqui, o tema que eu dei para essa ministração é: o que podemos aprender com a história de Zaqueu? A figueira brava. Segundo os relatos, com mais de 2000 anos, ela é localizada na entrada de Jericó, na Cisjordânia, território da Palestina. A história de uma árvore chamada sicômoro é reconhecida e preservada pela Unesco, a Geração das Nações Unidas, para educação, ciência e cultura. Ao seu lado existe um monumento com descrição e reconhecimento da sua história. E aí a Bíblia, ela relata a história de um homem chamado Zaqueu, um judeu, chefe dos cobradores de impostos, que trabalhava para os romanos. Zaqueu não era amado pelo seu povo, considerado na época como um pecador de mal conduta e que de maneira alguma merecia o amor ou o favor de Deus. No entanto, Zaqueu, ele não se deixou intimidar. E quando ele soube que Jesus estava entrando na cidade, ele teve o desejo de conhecer e de saber quem era aquele homem que arrastava multidões. E ele queria saber quem era aquele homem que fazia milagres, falava com autoridade e tinha o poder de perdoar. Zaqueu, ele não se deixou intimidar. Não importava o que o povo ou a sociedade falasse ao seu respeito. Mas eu achei interessante que, em meio a tudo isso, eu imagino que Zaqueu falou: eu vou ver quem é esse homem de perto.
Porque dizem que ele faz milagre, que ele cura, que ele perdoa. Então, se o meu povo não me perdoa, eu tenho certeza que ele vai me perdoar. E Zaqueu não mediu esforços para fazer aquilo que o coração dele queria. Então, amados, esse pequeno pano de fundo, para nós podermos entender um pouco o decorrer da história. E como eu disse, Zaqueu, um pecador, rejeitado, a sociedade o tinha deixado para fora de tudo. Mas ainda bem que nós temos um Deus. Enquanto a sociedade deixou Zaqueu de fora, Jesus o trouxe para dentro. O que o mundo exclui, Deus acolhe. O mundo olha e não vê valor nenhum. Mas quando Deus ele olha aquela pedra bruta e ele sabe que vai lapidar, ele vai lá e acolhe. E é interessante, porque o que acontece? Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que se acham sábios. Era o que estava acontecendo com Zaqueu. Para a sociedade, Zaqueu talvez não tivesse nenhuma chance, ou não tivesse o privilégio de alcançar qualquer transformação da parte de Jesus. Mas Jesus mostrou que tudo é possível para aquele que crê. Ninguém está fora do alcance das mãos do Criador. Aquilo que os meus olhos não vê, o Criador vê. Aquilo que o meu e os teus ouvidos não ouvem, o Criador ouve. Então, amado, vendo por este lado, eu preciso ter muito cuidado com aquilo que os meus olhos estão vendo e com aquilo que os meus ouvidos estão ouvindo. Aqui, o que estavam falando a respeito de Zaqueu era que ele era uma pessoa indigna, porque cobrava impostos do seu próprio povo e levava para Roma. Então ele estava sendo excluído daquela sociedade por causa da sua profissão. E é interessante que eu lendo o texto, a riqueza que Zaqueu tinha, ou construiu, ou adquiriu, não chamou a atenção de Jesus. De maneira alguma. Mas as riquezas espirituais de Jesus impactaram profundamente a vida de Zaqueu. Afinal de contas, Jesus é o dono de todas as coisas. Deus é dono de tudo. Então, o que Zaqueu tinha, para Jesus, não significava nada, a não ser o que tinha lá dentro. Então, as riquezas espirituais de Jesus impactaram profundamente a vida de Zaqueu. E aí eu pergunto, você é feliz de ter Jesus em sua vida? Eu sou. Eu sou feliz de servir a esse Deus tremendo e soberano, que antes mesmo que eu pense algo, Ele já sabe. Antes mesmo que eu peça algo, Ele já sabe o que eu preciso. Esse é um Deus maravilhoso. E é uma pena, amados,
porque nem todos compreendem e entendem a grandeza desse Deus. Como seria maravilhoso que neste momento, não porque eu estou aqui na frente, não, mas por este momento de estarmos neste lugar para adorar esse Deus que é soberano. Seria maravilhoso que todos esses bancos tivessem ocupado. Porque aí eu e você ia termos a certeza de que realmente as pessoas estão dando ouvido a esta palavra. Mas como nós somos ensinados, tudo é a vontade de Deus, não existe acaso nem por acaso. Ele tem o controle de todas as coisas e sobre todos estão aqui nesta noite o que Ele escolheu no dia de hoje. Somos nós que estamos aqui nessa noite, fomos escolhidos. Porque o Senhor, Ele sabe o que Ele tem para mim e para você. E como eu disse, eu sou feliz. Jesus é a prioridade. Dinheiro não preenche vazio no coração de ninguém. O dinheiro é um meio pelo qual nos sustentamos, mas não deve ser a finalidade principal, porque Jesus é o suficiente na minha e na tua vida. Porque, como eu disse, Ele sabe o que nós precisamos. Ele conhece a minha necessidade. Então, se hoje eu, como ser humano, acho que não está bom, mas para Ele é o que eu preciso e o que eu mereço para aquele dia. É assim que Ele faz. E às vezes, amado, eu até falo, não todos, mas tem muitos cristãos que têm que viver de gota. Porque se o Senhor derramar mais de uma gota, Ele vai começar a crescer, a se achar. E para isso não acontecer, o Senhor vai, de pouquinho, acrescentando aos pouquinhos. Porque nem eu nem você pode crescer. O que é que João diz? Que eu diminua e que Ele cresça. Porque é somente Ele que tem que crescer, não sou eu. Zaqueu era rico, mas subiu na figueira para ver Jesus. E Jesus viu algo de bom em Zaqueu: humildade. Sabe por quê? Zaqueu, como um homem rico, ele poderia muito bem falar: ora, eu sou rico. Você acha que eu vou me humilhar subindo na figueira para ver Jesus? Alguém poderia levantá-lo para me ver? Alguém poderia trazê-lo até a mim? Mas como diz a palavra, havia uma multidão. E Zaqueu, ele era de pequena estatura. E ele não se incomodou de ser rico. O que ele queria era ver Jesus. E ele não mediu esforço. Mas eu vou subir naquela figueira. Mas eu vou ver esse homem que tem poder de arrastar multidões, de fazer milagre. Hoje eu vou ver ele. E é interessante a determinação de Zaqueu. Amados, alguém pode até julgar alguém por ser a pior pessoa da face da terra. Mas se essa pessoa tiver humildade, significa que o barro está mole. Tem algo de bom dentro dela para que Deus possa moldar, transformar. E olha só o que Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. E o que Zaqueu faz? Desce correndo. E o descer de Zaqueu representa
reconhecer a grandeza de Deus diante da nossa pequenez. Porque quando eu desço na presença do Senhor, eu me humilho diante dele. E ele reconhece que eu estou me humilhando, mas eu também reconheço que se eu não me humilhar, eu não sou nada diante de Deus. Sem ele, nós não somos nada. E aqui o descer de Zaqueu representa reconhecer a grandeza de Deus diante da pequenez. No mundo, você sobe para depois descer. Mas com Cristo é diferente. Com Cristo você desce para depois subir. Porque a palavra de Deus diz assim, que os humilhados serão exaltados. E com Cristo é assim, amado. Quando você serve a esse Deus verdadeiro, você desce na presença dele e ele te exalta com entendimento e sabedoria. O mundo te exalta quando você sobe. Quando você está no auge, no topo, aí o mundo te exalta. Ah, fulano é o cara. Você viu aquela mulher? É a madame. Mas com Cristo é diferente. Você desce nas madrugadas. Deixa as lágrimas correr quente no teu rosto. E aí você vê Deus te exaltando. Mas não é para você crescer na grandeza de material, não. É para crescer no Espírito Santo do Senhor. Mas tem que descer. Sem descer não acontece nada. E é dessa maneira, amado. Como eu disse, o mundo te exalta quando você está no topo. Com Cristo é diferente. E como eu disse, no reino de Deus, os humilhados serão exaltados. Ele te exorta e te transforma na sua melhor versão. Quantas vezes nós vemos pessoas totalmente desprezadas, jogadas numa sarjeta, onde muitos olham e falam assim, ai, não tem mais jeito, acabou, está no fundo do poço. Mas quando Deus tem plano e propósito, é lá no fundo do poço mesmo que Ele vai lá, com as suas mãos poderosas, tira de lá, coloca de pé, dá um banho, e aí Ele coloca na presença dEle e do Espírito Santo, molda, transforma, passa pelo fogo, amassa o barro e coloca de pé, para que o mundo veja que Deus... Estava piscando, eu nem vi. Porque o Deus que nós servimos, Ele faz desta maneira. E é interessante, amado, que Jesus nos desperta para uma nova busca. Não é a igreja que vai nos transformar, ou me transformar, ou transformar a vida de vocês. Mas é o Jesus que vocês encontram na igreja que vai transformar a minha e a tua vida. O povo fala assim, né? As pessoas que não têm entendimento e conhecimento. Ah, você vai para a igreja? Não, amada, a igreja sou eu. A igreja somos nós. Então, não é a igreja que vai transformar a minha vida, mas é o Jesus que vai entrar aqui dentro e transformar a minha vida e a tua vida. É esse Jesus que eu encontro. E o negócio funciona assim. Quando alguém se converte, o que é que as pessoas falam? Fulano, agora você virou crente? Eu não acredito. Ixi.
Eu não acredito. Você vai trabalhar o mês inteiro, vai dar seu dinheiro para o pastor, e aí você olha e vê que as pessoas não entendem nada. Porque antes eles não viam a sua situação. Não percebiam que você gastava o que você ganhava com prostituição, com alcoolismo, com jogos. E hoje, a sua vida é restaurada pelo sangue do Cordeiro. Só que isso as pessoas não vê. O mundo não enxerga. O mundo não enxerga. Somente nós, amado, que estamos dentro da casa do Senhor, que tem o discernimento do Espírito, que conseguimos enxergar as maravilhas que o Senhor faz na minha e na tua vida. Os microfones hoje não querem colaborar. Está com pilha nova. Amados, e é interessante porque Zaqueu, ele não parou em meio às dificuldades. Ele não só se arrependeu, mas também reparou os seus antigos erros. E na vida funciona assim. Para reparar os nossos erros, para corrigir aquilo que está errado em nossa vida, é descer depressa. É o descer depressa que vai fazer a diferença. Deus tem pressa em completar os planos dele na minha e na tua vida. Hoje convém a ele entrar na tua casa e depois entrar na tua causa. Ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. E para nós, amado, convém ao Senhor no dia de hoje entrar na minha e na tua casa e entrar na minha e na tua causa. Que para mim ou para você pode ser impossível, mas para ele não passa de um grãozinho de areia. Que ele pode, num piscar de olho, fazer, ó, pronto, acabou o problema. Jesus viu o coração de Zaqueu antes mesmo de vê-lo na árvore. Na natureza humana, Jesus olha e vê a atitude do meu e do teu coração. Zaqueu achava que Jesus não ia vê-lo. Mas antes mesmo, como eu já falei, antes mesmo de eu pensar, ele já sabe. Então Jesus já sabia que Zaqueu estava em cima daquela árvore. Ah, mas tem outra coisa. A multidão. E olha só a reação da multidão. Primeiro, a multidão nunca vê o que Jesus está fazendo na minha e na tua vida. Eles nunca vão ver. A multidão, eles só vão ver aquilo que é o óbvio. Eles só estavam vendo Jesus indo para a casa do pecador. Mas eles não conseguiam enxergar que Jesus estava fazendo uma libertação e uma transformação pelo poder do sangue de Jesus. A multidão só vê o que é aparente. Olha, como pode? O homem que se diz o rei dos judeus, entrando na casa do Zaqueu, o publicano, um homem que é contra o seu povo, tira do seu povo, leva para o povo de Roma, e como que ele vai entrar na casa de Zaqueu? E o que acontece com as nossas vidas? Não é muito diferente de Zaqueu. O
que acontece quando nós conhecemos alguém que não tem uma boa índole? E se alguém vê a missionária, vou falar de mim mesmo, a missionária Severina entrando na casa de um traficante. Pastor Nery, o senhor não sabe o que foi que eu vi. Eu vi a sua missionária da igreja entrando na casa do traficante. Ninguém vai falar assim, pastor, eu vi a missionária Severina indo na casa do traficante, com certeza ela foi evangelizar. Ninguém vai falar isso, amado. Só vai dizer que viu a missionária entrando na casa do traficante. E era o que estava acontecendo com Zaqueu. A multidão só estava vendo o óbvio, Jesus, o rei dos judeus, entrando na casa de Zaqueu, que era repudiado pela sociedade, mas eles não estavam conseguindo enxergar a transformação que ia haver na vida de Zaqueu. E como eu disse, eles não conseguem ver que Jesus está transformando a vida daquele homem para o próprio bem deles. Mas Jesus não está preocupado com a multidão, mas em cumprir o seu propósito. Então Jesus não está preocupado com o que a multidão está falando. Jesus está preocupado se eu e você estamos pregando a boas novas do Evangelho para o traficante, para a prostituta, para a lésbica, para o homossexual, para o alcoólatra, para aquele que está caído na sarjeta. É isso que o Senhor está preocupado. Porque Ele não trabalha para pessoas perfeitas, porque não existe. Ele trabalha para aqueles que estão doentes, necessitados e precisando de uma transformação da parte do Senhor. Zaqueu, como eu falei, um homem repudiado pela sociedade, deixado de fora. Mas, como eu disse e repito, Jesus o trouxe para dentro. E no final do versículo, do capítulo aqui, ele diz: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Mas agora, naquele momento, Jesus o encontrava. E Zaqueu foi salvo pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E é desta maneira na minha e na tua vida. Não importa a situação, não importa o estado. Está sendo repudiado? Jesus também foi. Está sendo maltratado? Jesus também foi. Mas ele venceu. E eu só venço pela misericórdia dele. Nós só vencemos pela misericórdia do Senhor. Porque nós sozinhos não podemos fazer nada. Então, amado, esta é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu aprendi. Porque Zaqueu, ele não se deixou intimidar pelas dificuldades. Mas ele foi fazer aquilo que ele tinha vontade. Cumpriu o desejo do coração dele. Ele não se deixou intimidar pelos obstáculos. E quantas vezes, por qualquer motivo, nós desfalecemos. Hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Eu não estou falando isso, amados, querendo me colocar numa posição de melhor, não. Porque eu também falto na igreja. Todos nós. Mas eu estou falando porque quem nos restitui ainda é esse Deus que nós servimos. Zaqueu era repudiado, odiado. E quantas vezes eu e você não somos repudiados e odiados? Até mesmo por aquele que está dentro de casa, não é lá fora não.
Mas o que é que Jesus faz comigo e com você? Nos restitui. Envia o Espírito Santo para nos dar o consolo. Transforma aqui dentro aquilo que te magoa, aquilo que te machuca. Porque Ele trabalha de dentro para fora. E Ele vai transformando, e o Espírito Santo vai moldando, e Ele vai tirando as impurezas, vai purificando, e daqui a pouco você nem se lembra mais do passado, porque o Espírito Santo te faz esquecer. E te coloca de pé, e ainda faz você testemunhar, para que sirva de lição para outras pessoas. Aqui na palavra não relata, mas eu imagino que Zaqueu, depois, ele deve ter dado testemunho de como ele alcançou a graça, a misericórdia e o perdão e a salvação de Jesus Cristo. Que isso é maravilhoso, amado. Então, amado, nessa noite, esta é a palavra do Senhor que Ele ministrou ao meu coração.